Olá, povo! Eu sou o professor Marlon e seja muito bem-vindo às nossas aulas de História do nono ano. Vem com a gente, bebê! Eu, você, a Jéssica aqui, dê um oi pra ela. E vamos aprender muito nessa aula junto com o seu lápis, caderno, caneta. Sim! Tenha-os para que você possa anotar as informações importantes dessa aula, que nós vamos conversar sobre os impactos causados no mundo pela queda do Muro de Berlim. Lembra que foi o Muro de Berlim? Vamos conversar um pouco sobre isso. E ainda, vamos relacionar aí o evento da queda do Muro de Berlim com o fim da Guerra Fria e a desagregação do bloco socialista do leste europeu. Muita informação? Calma, vamos conversar aos poucos nesta nossa aula. Vem com a gente, vem animado para estudar, para aprender muito. Vem com a gente. E para começar, duas perguntas super tranquilas relacionadas a esse assunto da nossa aula. Primeiro, você lembra por que o Muro de Berlim foi construído? Por que ele passou a existir? Segunda pergunta, o que este muro, o Muro de Berlim, significava para o mundo? Não só para a cidade de Berlim, para o mundo todo. Primeira das perguntas, tranquila. Por que foi construído? Ele foi construído em 1961, dentro da Guerra Fria, exatamente dentro da cidade de Berlim, que já era dividida entre o lado capitalista, Berlim Ocidental, e o lado socialista, Berlim Oriental. Então ele foi construído dentro de Berlim para impedir a passagem de habitantes de Berlim Oriental, socialista, para o lado capitalista, ocidental. O que o muro simbolizava para o mundo? Ele se tornou o símbolo da bipolarização dos dois lados do mundo, do lado capitalista e do lado socialista. Essa divisão trazida aí pela Guerra Fria, pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Então o muro simbolizava essa divisão do mundo entre os dois lados. Em clima de euforia, alegria, comemoração, milhares de pessoas se dirigiram aos arredores do Muro de Berlim a partir do dia 9 de novembro de 1989 e começaram a derrubar o muro. Sim, derrubar mesmo, as pessoas ajudando a quebrar partes do muro a partir de 9 de novembro de 1989. Por que isso? Qual o significado disso? O que isso representou para o mundo? As pessoas indo quebrar esse símbolo da divisão que havia entre meio mundo capitalista e meio mundo socialista. O que será que isso representou? Vamos conversar sobre isso. Conhece essa mulher? Isso que está na sua tela? Angela Merkel. Ela é a primeira ministra, ou seja, a chefe de governo da Alemanha desde 2005. Então ela comanda o país mais rico da Europa, um dos mais ricos do mundo desde 2005, e ela é uma das mulheres mais influentes do mundo desde então. Então, reparou na informação que eu passei no meio? A Alemanha é o país mais rico da Europa atualmente. Então, um país que viveu aí todos os dramas da Guerra Fria, dividido pela Guerra Fria, destruído depois da Segunda Guerra Mundial e que hoje se reergueu, o país mais rico da Europa, comandado aí por Angela Merkel, primeira-ministra no cargo desde 2005. E como estava a Alemanha nos anos 80, 1980, naquela década? A Alemanha estava dividida entre capitalista, ocidental, e socialista, oriental. E se tornou um dos países mais ricos do mundo, a Alemanha ocidental, a Alemanha capitalista, que está destacado no seu mapinha em azul. Já a Alemanha socialista progredia com enorme dificuldade, muito lentamente. A Alemanha socialista, ou Alemanha oriental, está marcado no seu mapinha aqui mais à direita em vermelho. Além disso, os alemães orientais, eles desejavam poder manifestar suas ideias livremente, como os alemães ocidentais faziam. Porém, na Alemanha oriental, um regime mais fechado, aí, comandado pela União Soviética. E aí, muito importante, a partir desse período, as reformas propostas por Mikhail Gorbachev na União Soviética, principalmente a Glasnost, a reforma política para dar maior transparência, maior liberdade, maior poder de disseminar ideias políticas diferentes pela União Soviética e por seus aliados.
A Alemanha Oriental experimentou então esse processo de maior abertura política. Além disso, os habitantes da Alemanha Oriental, Alemanha socialista, organizaram um movimento popular exigindo maior qualidade de vida e sair da crise econômica. O lema desse movimento era Wir sind das Volk, ou, traduzindo para o português, nós somos o povo. Uma ideia de que o poder é do povo, o povo deve fazer as escolhas, coordenar o governo. Então, tirar tanto esse poder que a União Soviética tinha sobre a Alemanha Oriental, sobre a Alemanha socialista. O movimento Wir sind das Volk, nós somos o povo, foi crescendo, ganhando corpo, ganhando força entre os habitantes, até que no dia 9 de novembro de 1989, o povo alemão derrubou o Muro de Berlim, conforme você vê na imagem. Era o fim prático da Guerra Fria. A divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, essa guerra ideológica, o principal símbolo dessa disputa chegava ao fim, acabava o Muro de Berlim. 9 de novembro de 1989. Anotou, criança? Importante essa data, anota ela aí. Para a gente prosseguir um exercício, leia comigo um relato sobre aí o momento, sobre a população no momento da queda do Muro de Berlim. Acompanhe a leitura. Noite de 9 de novembro de 1989. A multidão começara a se reunir pouco depois das 7 da noite. Às 10 horas, já estavam a poucos passos dos guardas formados para enfrentá-las. A multidão de vozes gritava em uníssono: abram, abram! Do outro lado do muro, vinha um grito de resposta de uma multidão igualmente turbulenta de alemães ocidentais: venham, venham! Agora o seu exercício aí para ver esse movimento de queda do Muro de Berlim, aponte aí os fatores interno e externo que contribuíram para a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989. Entre aí os principais fatores que causaram, ou que ajudaram, contribuíram para a queda do Muro de Berlim, para você citar um fator externo e um fator interno. Como fator externo, fora da Alemanha, nós podemos citar as reformas promovidas na União Soviética por Mikhail Gorbachev, especialmente a Glasnost, a reforma política para dar maior transparência, permitindo algum nível de democracia e de liberdade na União Soviética, que, claro, isso respingou aí, se irradiou até a Alemanha Oriental, até a Alemanha socialista. Internamente, você também tem o movimento Wir sind das Volk,
Um movimento aí, podemos traduzir como Nós Somos o Povo, que cresceu, ganhou força dentro da Alemanha Oriental, pedindo melhor qualidade de vida, pedindo mais democracia. Então isso ajudou a convencer a população a lutar pelo fim do Muro de Berlim, pelo fim da divisão da Alemanha. Depois da queda do muro, 9 de novembro de 1989, o chanceler da Alemanha Ocidental, o líder do governo da Alemanha Ocidental, propôs a reunificação das duas Alemanhas para o início de 1990. Então havia agora um acordo aí para que os dois países caminhassem para estarem unidos. Foram necessários ainda 11 meses para a reunificação total, para ela ser concretizada. Somente em outubro de 1990, a Alemanha deixou de ser dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental e passou a ser uma única Alemanha. A partir da queda do Muro de Berlim, da reunificação da Alemanha como uma só, outros regimes comunistas aí da Europa Oriental, do leste europeu, também foram caindo, também foram sendo substituídos por democracias. Como é o caso aí de alguns países que nós vamos citar, como Hungria, Tchecoslováquia, Albânia, entre vários outros países. Mobilizações populares, guerras civis, acordos políticos resultaram então no fim dos governos socialistas ligados à União Soviética nesses países do leste europeu e na sua inserção na economia de mercado, nessa livre iniciativa. Primeiro, como exemplo da Hungria, em 1988, a Tchecoslováquia, em 1989, e da Albânia, em 1991, nesses países foi adotado inicialmente o pluripartidarismo, permissão para mais de um partido político com ideias diferentes aparecer, e foram realizadas eleições livres a partir de 1990, o que acabou com os governos ligados ao socialismo. Aliás, na Hungria e na Tchecoslováquia, essa transição foi pacífica e pela via das instituições, inclusive. Na Albânia houve algum princípio aí de problemas nos anos 1990 e também muito ligados à Iugoslávia. Essa imagem que está na sua tela aqui, ela mostra a manifestação de estudantes em Praga, na Tchecoslováquia, atual República Tcheca. É uma manifestação contra a continuidade do socialismo na Tchecoslováquia, isso em 1989. E aí uma pergunta simples para você. Os países do leste europeu, eles estavam sob a influência de qual superpotência da Guerra Fria? Essa questão ficou super fácil para você responder. Guerra Fria eram duas superpotências, Estados Unidos liderando o lado capitalista, União Soviética liderando o lado socialista.
Qual das superpotências influenciava os países do leste europeu? Claramente a União Soviética. E aqui eu destaquei um mapa para você com os países aí onde eles ficavam, cada um desses países, sob a influência da União Soviética. Se você vai reparar, a chamada cortina de ferro, você tem uma divisão na Europa entre os países do bloco socialista e os demais países do bloco capitalista, como se fosse uma divisão, um muro mesmo, a chamada cortina de ferro dividindo a Europa. Continuando então sobre essa desagregação do bloco socialista, na Romênia, o governo respondeu com violência aos protestos populares que estavam acontecendo, mas mesmo assim não conseguiu frear as manifestações populares. Em 1989, o então presidente da Romênia, Nicolae Ceausescu, acabou preso, julgado e executado então aí nessa transição do governo da Romênia. Já na Iugoslávia, o fim do socialismo foi mesclado com as guerras de independência da Eslovênia, da Sérvia, da Croácia, da Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Kosovo. Todas elas que integravam a Iugoslávia. Então, ao mesmo tempo que havia uma desagregação da Iugoslávia do bloco socialista, havia uma luta interna dentro da Iugoslávia, com guerra civil mesmo, para que cada uma dessas repúblicas então se tornassem independentes, cada um desses povos independentes, eles que formavam a Iugoslávia desde os anos 1920. Então havia essa disputa interna também dentro da Iugoslávia. Já na Polônia, os trabalhadores liderados pelo sindicato independente Solidariedade e contando com o apoio da liderança da Igreja Católica, esses trabalhadores reivindicavam o direito de greve, o direito de liberdade e de organização sindical. Portanto, maior participação política, liberdade de exercer seus direitos. Esse sindicato, o Solidariedade, cresceu dentro da Polônia. E após reformas que trouxeram mais democracia para o país, em 1990, o líder desse sindicato, chamado Lech Walesa, foi eleito presidente da República da Polônia. Então aí você tem já uma mudança também, a Polônia abandonando o bloco socialista, influenciado pela União Soviética, tendo o seu próprio presidente, o seu próprio jeito de governar. Então aqui eu tenho para você esse destaque, é o mapa do leste europeu, que ficaria ali entre a Europa Ocidental, ficaria entre a Europa Ocidental e a União Soviética. Então aqui os países bem nessa divisa aqui da Europa com a União Soviética, todos eles aqui marcadinhos para você. Então você tem a Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Albânia e ainda a Bulgária. Você tem tudo isso aqui neste mapinha. Exercício para a gente aqui agora. Observe essa imagem que está aqui na sua tela. É um mural comemorativo dos 30 anos do Sindicato Solidariedade da Polônia. Observe muito bem os elementos aqui desse mapa, dessa imagem. Eles sinalizam a participação da Igreja Católica no movimento de redemocratização. Tem alguma relação com a Igreja Católica aqui nessas imagens? Responda.
Essa imagem é uma referência à comemoração dos 30 anos do Sindicato Solidariedade, das mudanças na Polônia. Polônia, membro dos países aí que faziam aí parte do bloco socialista no leste europeu. Antes da gente falar sobre isso, lembrando para você os principais países aí, os países do bloco socialista do leste europeu. Você tem a Alemanha Oriental, lembre-se da divisão da Alemanha em ocidental e oriental. Polônia, o país aqui, símbolo dessa nossa questão que você respondeu. A Tchecoslováquia, que hoje está dividida em República Tcheca e Eslováquia. Aqui você tem a Hungria, a Romênia, a Iugoslávia, que paralelo ao processo de saída do bloco socialista ainda tinha as lutas por independência dentro da Iugoslávia, ainda a Albânia e a Bulgária, aí como membros desse lado socialista do leste europeu, países aliados à União Soviética que se desagregaram no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Mas a pergunta para você era referência à Polônia e ao Sindicato Solidariedade dentro desta imagem. Que elementos você percebeu? Um primeiro fica muito óbvio. Além do nome atrás ali do Sindicato Solidariedade, você percebe mais para o lado direito em destaque a imagem de um padre. Então, a presença da Igreja Católica, a liderança dessa igreja. Ainda, você percebe silhuetas de pessoas, de manifestantes juntos, e mais aqui, a silhueta de uma pessoa, de um homem segurando ali uma cruz ainda ali, e que parece ter algo religioso nele. Então, você tem a presença de elementos religiosos. Então, mostrando aí essa presença da igreja junto ao Sindicato Solidariedade nesse processo de mudança na Polônia. No mundo, olhando também, há uma grande importância do chefe da Igreja Católica à época, do Papa João Paulo II, que era polonês, Karol Wojtyła, que era de nacionalidade polonesa, o Papa, e que também deu aí certo apoio ao movimento aí do Sindicato Solidariedade, conquistando o poder na Polônia. Criança, o que você aprendeu na nossa aula? Você viu os fatores que levaram à queda do Muro de Berlim, a sua influência na queda do socialismo, tudo isso ligado ao fim da Guerra Fria. Acabou o Muro de Berlim, desagregou o bloco socialista, final da Guerra Fria. Você viu que juntamente com o processo de reunificação da Alemanha, os países do leste europeu, do bloco socialista, também se desvincularam da influência da União Soviética nessa fase final da Guerra Fria. É isso, crianças. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!